Eu tenho uma amiga que diz que eu comecei a questionar quando tudo ainda era mato, né? Porque o Onde Estão as Mulheres eu comecei em 2016. Tá. Não faz... Vai fazer 7 anos agora, no segundo semestre. E ninguém notava. Era uma coisa estranhíssima, né? Como começou? Foi um post que você fez? Não, foi assim. Eu fiquei inconsciente, eu acho que é super importante dizer isso, eu fiquei inconsciente da falta de representatividade feminina nos lugares de liderança e poder até os meus 45 anos. Tá. Fato. Eu tô com 53 hoje. Uhum. E por que eu fiquei inconsciente? Porque a gente é educada a viver nesse mundo com essa supremacia masculina, esse mundo feito por homens para homens, onde o lugar da mulher, tradicionalmente, é a casa e o lugar do homem é o palco. Né? Eu falo que é a rainha do lar e o rei do mundo. É assim, né? E você não questiona, porque você vai aprendendo de uma maneira intuitiva, de uma maneira sócio e culturalmente construída. E eu venho da geração X. Sou cearense, vim para São Paulo há 30 anos. Por quê? Porque eu não queria esse lugar para mim. Mas para mim não existia a possibilidade de chegar presidente de empresa, vice-presidente, porque não existiam mulheres nesses lugares. Então eu achava que se eu chegar a diretora... Já era um limite já ali. cheguei e eu dizia para mim mesmo, quando eu olhava a vida dos CEOs, Deus me livre esse lugar, não quero esse lugar, porque eu quero ter equilíbrio entre a minha vida pessoal e a minha carreira. Mas por muito tempo, Fernando, até os meus primeiros 8 anos em São Paulo, eu acreditava completamente que era impossível conciliar a carreira e maternidade. Dizer, eu vou ter que focar na carreira e esquece vida pessoal, vou ser solteira, vou conquistar o mundo. Depois, quando eu fiz 30 anos, eu comecei, relógio biológico falando, né? Comecei a achar que talvez houvesse um espaço e tal. E aí, aos 32, eu casei, fui mãe aos 34, depois de novo aos 36. Tá. Hoje eu tenho uma filha de 19 e uma de 17. E entendi que era possível, sim, conciliar tudo isso. Era possível ter uma carreira, sair do mundo corporativo quando a Luísa nasceu. Voltei depois de 4 anos, já com a Luísa e a Júlia. As coisas foram acontecendo. Mas eu voltei para o mundo corporativo aos 39, com 2 filhas pequenas. Mas até os 45, eu achava que tinha um teto para mim. Sim. E se eu olhar... Quando eu faço a retrospectiva da minha carreira, eu vejo que eu praticamente tive pouquíssimas líderes mulheres e elas eram, no máximo, diretoras. Até eu ir trabalhar na GE, até 2013, eu nunca tinha trabalhado com uma mulher presidente de empresa. Eram só homens. Mas todo mundo, se fizer esse exercício, eu estou fazendo aqui enquanto você fala, realmente... Aí, o que aconteceu? Em 2014, quando eu saí da GE e fui para a Goodyear, eu fui assumir a diretoria de comunicação e relações públicas da Goodyear na América Latina. Tá. E aí eu descobri que eu era a primeira mulher naquela diretoria em 99 anos da empresa na região. E aí eu vivi uma mistura de sentimentos. Eu digo que eu vivi aquele orgulho de autoria, sou a primeira, sou incrível, que dura 5 minutos. Sim. E aí vem a solidão, porque você não tem ninguém do lado parecida com você, ninguém que pode te ajudar, que pode te aconselhar, porque só tem homem. Mas eu levei quase 1 ano para entender o que significava isso. Eu sabia, eu sentia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia direito o que era. E você tá tocando a vida, família, marido, você vai filhos, no automático ali. Emprego novo, né? Um monte de coisa para fazer, você nem para pensar. Aí, em 2015, a Anshan me chamou para uma palestra sobre comunicação e marketing, para eu fazer uma retrospectiva dos últimos 20 anos da evolução do marketing e da comunicação. No final dessa palestra, eu falava de tendências. E aí eu falava que a diversidade era uma tendência. Agora eu digo que é uma urgência, não é mais uma tendência. E eu mostrava uma foto minha com o Jaime Zucchi, que era o presidente da empresa, e o Marvin, que era o diretor de RH, e eu. O Marvin é um homem negro, Zulu, né, ganês, canadense. E o Jaime, ele parece um bebê Johnson gigante. Ele é careca, completamente careca, muito branco, do olho azul. E eu no meio. Aí eu dizia, tá aqui.
vocês não vão ver uma empresa mais diversa do que essa, porque temos um homem negro e uma mulher na diretoria. Quando eu terminei isso, o pessoal da Anshan veio em cima de mim, era a Anshan lá de Goiânia, e falou, você precisa voltar para cá para falar no Fórum de Liderança Feminina. Te confesso que foi a primeira vez que eu ouvi esse termo. Liderança feminina. Liderança feminina. E eu achei muito estranho. Porque eu falei, mas ninguém fala liderança masculina, por que fala liderança feminina? Liderança. Né? Liderança, né? Não tem que qualificar. E aí eu disse, gente, calma, eu não tenho história para contar. Claro que você tem. Eu falei, tá, deixa eu voltar para São Paulo, deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu pesquisar, e aí eu volto para vocês dizendo se eu aceito ou não. Voltei para São Paulo, comecei a estudar, fiquei horrorizada com a minha inconsciência, me senti super culpada, mas aí eu entendi também que o lugar da culpa não leva a gente para lugar nenhum, ele paralisa, né? Eu falei, bom, deixa a culpa de lado, o que eu posso fazer? Olhei para casa, eu tinha 2 filhas, né? 2006, há 7 anos, a Luísa tinha 12 anos e a Júlia tinha 10. Fui olhar os dados, diziam que ia levar mais de 100 anos. Agora diz que vão levar mais de 200 anos para a gente ter igualdade de gênero. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Aí, mais um tempo, comecei a aceitar tudo que era convite, comecei a estar em todos os lugares, onde tivesse um microfone. Lá esse se virava para fazer a palestra. Eu falava, né, pela causa. Aí, em 2016... eu tinha acabado de sair da Goodyear e eu olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para os eventos, olhava para as diretorias. Só tinha homem. Eu falei, gente, não é possível. Onde estão as mulheres, né? Aí eu falei, bom, o que eu posso fazer? Eu tenho um celular, eu posso tirar foto. Eu tenho as minhas redes sociais e eu tenho a minha habilidade de comunicação. Criei a hashtag Onde Estão as Mulheres. Aí criei um projeto editorial básico. Todo dia eu vou postar uma foto onde só tenha homem com a hashtag Onde Estão as Mulheres no LinkedIn. E foi assim que começou. De maneira super intuitiva. Fotos não faltam, né? Fotos até hoje, infelizmente, não faltam, né? Depois de 7 anos. Mas eu achava, Fernando, que o incômodo era só meu. E eu falei, bom, como eu testo tudo, né? Como jornalista, comunicadora, eu testo tudo comigo, com as minhas iniciativas. Eu disse, bom, daqui a um mês eu não vou ter mais foto para postar. Lê do engano. O incômodo não era só meu. Eu comecei a receber na mensagem privada, as mulheres me mandando foto. E dizendo assim, posta para mim, usa a sua hashtag. Eu falei, gente, a hashtag não é minha, eu só criei. Usa você. Não, eu tenho medo. Eu falei, como assim você tem medo? Pegar mal no trabalho. Eu tenho medo de ser retaliada, eu tenho medo de ser demitida, eu tenho medo de não ser promovida, eu tenho medo de perder benefício, né? Aí me mandavam e eu postava. Passados uns 4 meses, eu entendi do que elas tinham medo. Porque eu entendi primeiro que eu era muito corajosa, porque eu comecei a sofrer muita violência de gênero. Imagino, ia te perguntar isso. No LinkedIn, Fernando. Lá vem a Neiva com os posts dela. Não, tinha. Depois eu fiquei sabendo que, às vezes, nas rodinhas de alta liderança, dizia assim, aquela louca daquela Neivia que fica postando, apontando o dedo pra gente. Ou alguém postava uma foto celebrando alguma coisa. Daqui a pouco vem ela botar a hashtag aqui. Onde estão as mulheres? Né? E eu fazia mesmo. Sim. Eu sou independente, não tenho compromisso com ninguém. Sim, eu dei muita ninguém, foto de evento, né? Sua, com os caras lá. E tinha alguns mais evoluídos, né, no assunto, me chamavam para conversar, para entender. E era muito bacana, porque aí a gente conversava, eles começavam na defensiva, depois eles entendiam. Alguns sofreram um processo incrível de transformação, homens. E muitos deles hoje são os meus informantes, as minhas fontes.